palavra ao nosso moderador, Humberto Casagrande, que a partir de agora conduz o evento. Muito obrigado a todos e bom evento. Boa tarde a todos presentes e que nos assistem também pelos meios eletrônicos. Cumprimentar o Instituto de Engenharia, o Regis, pela elaboração de mais essa Semana Nacional da Engenharia, instituto que foi criado em 1916, então tem muito valor, tem muito tem feito pela nossa engenharia. Saúdo aqui os professores, o professor Cardoso, representando a Poli-USP, Ricardo Belchor, pela FEI, Marcelo Nitz, pela Mauá, e Marcos Mas, pelo Mackenzie. Temos aqui o Mapofei, mais o Mackenzie, lembrando dos tempos antigos. E nós vamos discutir aqui o ensino da engenharia, as perspectivas da engenharia e a presença de professores e reitores desse calibre, que são animadores para a gente aprender bastante aí na próxima hora e meia que vai seguir esse evento aqui. Bom, então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Cardoso para que possa dar início à apresentação. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com os colegas das escolas tradicionais de engenharia aqui da cidade de São Paulo. O Ricardo Belchor, o FEI, Nitz, manifestamos preocupações aí quanto à nossa profissão e, evidentemente, tentar dar algumas ideias sobre o que fazer, ações que já estão em andamento aí, creio que depois no final. Pedir para essa imagem eu uso sempre quando falo sobre os problemas de engenharia, né? Essas quatro imagens aí retratam exatamente os maiores problemas que nós enfrentamos. Né? Aparece aí o balde. O balde é justamente como a maioria dos professores enxergam que é um estudante de engenharia em particular. Julgo que se encher esse balde até a boca aí, ele tem combustível para chegar até o final da vida e resolver todos os problemas da humanidade que a engenharia enfrenta. Né? Evidentemente não é isso. Considerar que o aluno ele é simplesmente um receptor não é o que atrai um jovem para fazer o curso de engenharia. Então, isso ocorre não só na engenharia, mas na maioria dos cursos de nível superior, né? Que enxerga o aluno dessa forma. Uma outra forma também muito comum de se enxergar um aluno, se enxergar no ensino, mas precisamente é como se fosse uma cadeia, tudo ligado uma à outra. Né? A engenharia é muito criteriosa nisso, então tem cálculo 1, depois tem cálculo 2, depois tem cálculo 3, cálculo 4. Porrada 1, porrada 2, porrada 3, e assim vai. É assim aquela cadeia, né? E se você não passa no cálculo 1, não faz o 2, ou seja, é um encadeamento que sacrifica e bobeou um aluno que pretendia sair em 5 anos, saiu em 7. Assim. O grande problema que eu vejo também na questão do ensino, engenharia sobretudo, é o fanatismo nosso de que o aluno tem que aprender tudo necessário para a vida. Eu comparo o conhecimento como se fosse uma cidade. Uma cidade. É a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo antigamente tinha um guia. No meu tempo esse guia era dois volumes desse tamanho. Aquele guia não servia para nada. Tudo se resolvia no posto de gasolina. Ia a algum lugar e ia no posto de gasolina. Era assim. Né? Aquele guia não servia para nada, porque tem tanto detalhe que ele é inútil.
No entanto, se você pegar uma cidade e mostrar para aquele visitante quais são os pontos principais, avenidas principais, marcos históricos, catedrais, algumas marcos de importância da cidade, do norte, do sul, do leste ao oeste, eu tenho certeza que ele consegue navegar naquela cidade. E vai andando, vai a cada dia que passa, ele vai aprendendo alguma coisa sozinho e consegue descobrir a travessa mais complicada, né, que tem de ser encontrada numa cidade através do seu conhecimento que ele vai adquirir sobre isso. Então, o que nós, como professores de engenharia, eu confesso a vocês que no começo da minha carreira eu tinha esse pensamento, era querer ensinar detalhezinhos importantes, que sem aquilo, na minha opinião, eu não conseguiria exercer a profissão. Quer dizer, não é mais assim. O tempo descobre isso, então, de fato, nós temos que pensar de outra forma de como enfrentar aqui, né, um modelo para os cursos de engenharia que leve a ser o aluno partícipe do nosso processo de aprendizagem. Sentido, nós mesmos sabemos que não conseguimos, de fato, armazenar toda aquela informação. Tem esse iceberg aí, é típico disso aí. E é mais ou menos isso que acontece. Nós não conseguimos armazenar algumas coisas da parte externa do cérebro que nos permite acesso rápido. Isso é muito pouco. Menos de 5% do nosso cérebro você consegue acessar imediatamente. As coisas mais importantes estão lá embaixo e você não consegue imediatamente. Quantas vezes, tenho certeza, você já tem, puxa, eu devia ter falado aquilo. Isso não consegui, estava na parte de baixo, na outra parte de baixo do cérebro, depois lá, quando você sabe, esqueci de eu falar. Aí o que acontece quando for a prova? Ele vai fazer uma prova, vai lá, ele tem acesso só àquela parte pequena, tem a pressão toda da prova, acaba a prova e fala, puxa, eu sabia isso, eu tenho certeza que, por que eu não fiz isso? Porque eu não fiz aquilo, isso é normal. Quer dizer, essas são coisas que acontecem nos nossos cursos de engenharia e que, de fato, na minha opinião, são algumas das razões que nos levam aí a discutir essa questão aqui para saber, né, como estamos fazendo agora, nesse momento, né? Essa imagem aí, eu sou repetitivo, mas não deixo de colocar, que é justamente o caso do resgate de um país pela engenharia. É o caso típico da China aí, que está, olha quanto tinha no ano 2000 de engenheiros formados por ano, olha quanto nós temos agora, quase 1.800.000 engenheiros por ano. E era em torno de 150 mil em 2000. Quer dizer, é de fato uma diferença muito grande, porque apostaram que a engenharia, de fato, é a profissão que leva ao desenvolvimento do país. Não tem jeito. Isso aí, tem a China, aconteceu isso, mas países da Ásia, todos eles têm exemplos similares, né? Isso aí, os meus colegas que são dirigentes da escola de engenharia, com certeza tem grupos atuais sobre isso, e de fato mostra que se você quiser tirar um país fazer ele ser um país desenvolvido, tem que investir. Né? A Coreia Patente foi uma das primeiras a perceber isso, né? Antes até da China. Aí, a Coreia, vocês conhecem, como já sabem, como está o estado de desenvolvimento desse país, mas é de fato a importância da nossa profissão para que a gente de fato saia desse marasmo aí, desse perigo que nós temos aí, de perder aí competência tecnológica em áreas que dominamos muito bem. Então, nós temos sob risco de perder competências para a extração de petróleo, para a fabricação de avião, se não conseguirmos resgatar aí os talentos para as engenharias. O nosso talento, então, é para a medicina, por exemplo.
sobretudo os talentos femininos. Eu estou vencido. A engenharia é a única profissão que o desequilíbrio é imenso entre os sexos, né? E de modo que são essas preocupações aí, esse grupo que está preocupado aí em tratar a dignidade da profissão está pensando. Agora, eu sou meio repetitivo, às vezes todo mundo, vocês estão aqui na mesa, deixa eu ouvir isso, mas a plateia é muda, né? Então o pessoal não sabe. Mas para se criar um posto novo de engenheiro, é necessário, olha a dívida dele, né? R$1 milhão para criar um posto novo. Para criar um emprego do país. R$1 milhão de dólares novo, cria um emprego de engenheiro. Então nós temos como oportunidade para resgatar a engenharia esse PAC 2, que vai investir em 3 anos 1,7 trilhões, então 350 bilhões de dólares. Então, fazendo aquela conta, cada 1 milhão era imposto, em 3 anos isso daria a geração de 350 mil postos novos de trabalho de engenheiro. Isso se nós gastarmos esse dinheiro aqui no Brasil. Porque se gastarmos esse dinheiro no exterior, vai gerar emprego lá. Então, esse é um cuidado que precisa se ter. Eu falo que investir em atividades que devem ter um investimento no país. Certo? Então, 350 mil nós formamos atualmente, uma certa, talvez tenha muito atualizado, mas os últimos números que eu tinha em torno de 80 mil engenheiros por ano. Para chegar a 350 mil, precisa de 4 anos para gerar essa necessidade. Porque quem está fora da engenharia, gente, raramente consegue voltar. Quem pegou, fez engenharia, largou, não teve o que emprego, mudou de profissão, ele não consegue mais voltar para a profissão. Ele está totalmente expelido dessa área. De fato, o que nós temos que contar é com o jovem engenheiro. É isso que a gente tem que fazer. E para isso, de fato, a gente precisa que tenhamos um ensino agradável, em que o aluno vá para a escola e se sinta prazer. Você pega, por exemplo, eu trabalho na Universidade de São Paulo, eu vejo lá um exemplo. O pessoal da FEFELESH é o pessoal da filosofia, ciências sociais, vai todo mundo feliz, pessoal. Feliz, pessoal. É um prazer para isso. É um prazer. Além de tudo, né, o erro não é punido. O erro é motivo de discussão, papo, o contraditório, tudo isso, quer dizer, ele vai com prazer. Agora, o estudante de engenharia vai saber que vai sofrer. Saber que vai ter esse jogo duro, mais um dia de batalha da vida dele. Né? Quer dizer, nós temos que tornar nosso curso, de fato, algo agradável, que ele pega, sinta prazer de se tirar uma cadeira, sentar, conversar com o professor, ter um diálogo. Né? E a questão do erro. O cara errou, é 0. O cara, numa prova de 5 questões, ele vacilou, ele tira 3, já não consegue recuperar, começa a ir em direção ao amador. Quer dizer, são coisas desse tipo que nós precisamos de enfrentar, né, com seriedade aqui no nosso curso. Bom, nós deveríamos estar nessa fase de educação 4.0, né? Centrada no aluno e com apoio pesado da tecnologia da informação. Então, existem iniciativas, né, nas quais 3 escolas estão aqui fazem isso, né, e de fato colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem. Né? Não mais o professor. Na
nossa época era o monarca. Falava, a gente apontava, ele ficava quieto, fazia pergunta alguma. Agora é diferente. Mas são poucas escolas que já fazem. Cultura de inovação, isso aí é importante, né? A inovação é o que de fato impulsiona a economia atualmente, deu até prêmio Nobel para isso. E um futuro aí moldado pela inteligência artificial aí, sem limitações, né? Eu sempre entendendo aí do chat GPT, que é o que todo mundo fica preocupado. Quer dizer, esse é um estágio que a gente deveria estar. Ainda poucas escolas ainda chegaram a esse ponto, mas temos que lutar para isso, né? A educação 5.0, que é aquela um pouco mais para frente, né? Coloquei até as comparações aí que podem ajudar a gente a refletir sobre isso. Na 4.0 é o foco na tecnologia. Na 5.0 o foco é valores humanos, a pura tecnologia. Essa é uma filosofia bem ambiental que levou a esse tipo de raciocínio, é isso que está acontecendo. Nós temos movimentos mundiais, né, no sentido de valorizar, né, as humanidades nas engenharias. Nós temos movimentos de engenharia para a paz, criado em 2018 lá nos Estados Unidos, né, e com a participação do professor Marcelo Mendes, que tem justamente essa finalidade do engenheiro ter noção da importância sua para a sociedade. Vou dar um exemplo. Esse celular aqui, até chegar na minha mão, passou no mínimo 250 mil funcionários. 250 mil. Desde o seu nascimento, e folhando uma mina, um poço de petróleo ou na floresta. Não teve jeito. Foi um material daqui, ou veio de uma mina, um poço de petróleo ou na floresta. E chegou até 250 mil. Mais de 30% desse povo trabalha em regime de escravidão, em condições de exploração de crianças, a extrair minério necessário para fazer componentes eletrônicos, em buraco para as crianças do povo. No lítio, na Bolívia, era o ferro, o regime de escravidão para obter o minério de lítio, enfim, são coisas desse tipo que agora os engenheiros precisam se preocupar. Isso, ele não pode se preocupar com isso aqui enquanto ele está fazendo só um projeto. Ele tem que se preocupar com o que aconteceu no passado e também o que vai acontecer com isso no futuro, né? Vai renascer isso ou vai acabar no mar? Né? Muita coisa de paz acaba. Então, isso também é algo que a gente precisa deixar muito claro nos cursos de engenharia, e isso atrai o jovem. E isso atrai, inclusive, as mulheres, que têm uma consciência social, por incrível que pareça, bem superior a nós. Competências digitais na engenharia 4.0. Agora, as competências digitais continuam permanecendo, mas até um comportamento socioemocional, são as famosas soft skills. Saber cada desafio. O engenheiro precisa ter noção de economia, de história, de comunicação. E se ele não tem isso, ele não é um engenheiro completo, não passa numa entrevista. É incrível, não passa nenhuma entrevista. Nós temos vagas de engenheiro sobrando, mas não conseguir uma quantidade imensa de engenheiros desempregados porque não passa na entrevista. Não sabe se comunicar, não sabe ter uma rede social que atraia a atenção da sua pessoa, né? Então todos esses cuidados atualmente precisam ser colocados para os alunos. Não precisa ter curso disso, certo? Isso é coisa paralela que acontece numa comunidade que, como se diz, é o mindset da comunidade. Ser preparado para o trabalho, que é o que a gente faz agora. Né? Agora nós temos que preparar esse futuro sustentável.
sem retorno em muitas situações sociais. Então, vamos lá. O atributo dos exércitos. Uma comparação aí, vendo alguns artigos aí do hoje e do futuro. Né? Hoje todo mundo fala do jeito, tem que saber fazer a pergunta certa. Isso mesmo. Mas no futuro precisa ter uma rede social interdisciplinar. Ele não pode viver só na comunidade tecnológica. Ele elabora experimentos de teste de hipóteses hoje, nós fazemos isso. Mas ele precisa saber também no futuro, esse futuro que eu falo é amanhã, gente. Gerir projetos sem atraso dentro do orçamento. Engenheiro não se preocupa muito com isso, deixa um pouco para lá, empurra da barreira. Isso não é mais admissível. Técnicas laboratoriais, é o que ele faz hoje. Ele precisa saber fazer uma documentação minuciosa. A grande deficiência do engenheiro, a documentação do trabalho dele. Análise de dados, é o que ele faz hoje. Nós precisamos saber como preservar esse dado. Tenho certeza, os colegas aqui devem ter perdido uma série enorme de projetos e não sabem onde ele está. Não sabem o que parar. Ele não tem condição de analisar o passado. O que eu fiz lá na segunda PC de 75? Perdido. Isso não é limite. O dado passou a ser um valor inestimável para o engenheiro. A redação técnica, ele competência para fazer isso. E a conduta ética no futuro. E, por fim, capacidade de obter financiamento. É o que a gente tem, o engenheiro consegue financiamento para suas atividades, não é muito. Né? E, no futuro, ele também tem que ter uma educação como um especialista. Saber convencer, explicar que uma solução de engenharia é importante, por exemplo, para o sociólogo. Será que a gente tem isso? Será que nós somos treinados a fazer isso? Não somos. Não precisamos ensinar, nós temos que exigir que ele pratique isso no dia a dia. Né? Agora um pouco dos professores. Né? Na academia é assim atualmente. A coisa mais importante para o professor atualmente é publicação. A segunda mais importante, a publicação. A terceira mais importante é a publicação. E depois é as citações. E depois é o fator de impacto. É isso. Porque se dá valor ao bom acadêmico. Eu só esqueço que agora nós temos que mudar essa parte. Então, ao tempo que isso vai chegar. Nós temos que saber agora, o professor, né, como transferir a tecnologia que ele desenvolveu para o setor produtivo. Não adianta ele aprender a fazer coisas complexas que não aparecem. Ou só para aquela comunidade pequena de pesquisadores da mesma área, porque tudo fica na mesma área. É engraçado, é uma ilha, é um conjunto de ilhas. Agora é que está. É incrível isso. Lançamento de startups. Nós precisamos, como professores, estimular nossos alunos a encarar desafios. Não existe disciplina que não é possível você encontrar uma coisa nova que possa levar a um. Nós precisamos, com a nossa experiência, pegar e estimular nossos alunos a buscar o seu emprego lá. O professor agora também tem que se preocupar com políticas públicas relevantes. Está acontecendo tanta coisa, mudanças climáticas, transição energética, transição digital. Nós temos que estar atualizados nisso, participar de fóruns para, de fato, contribuir com políticas públicas para isso. Resultados confiáveis. Vocês devem acompanhar que o Carlos
um aumento substancial, vou chamar assim, de artigos que são recolhidos, porque aqueles dados que mostram não tem nada a ver com o que cai na questão da ética. Aquilo que deixar de fato claro que esses resultados sejam confiáveis, porque o que eu estou escrevendo ali de fato acontece. A mentoria, o colega meu conheci agora, comentou a questão da mentoria. O colega do Luí também, esqueci o nome dele, conversando com ele no corredor, né, João? Por causa da mentoria. Né? Os engenheiros, mais experientes, ser leitores dos jovens. Né? A gente sabe onde nós erramos e passar para ele, nos siga esse caminho. Habilidade para trabalhar com estranhos. Parece que nós somos lógicos, mas nós precisamos ter habilidade para trabalhar com o que nós não conhecemos. E por fim, uma comunicação interdisciplinar. Não é falar só sobre engenharia, sobre eletromagnetismo, que é disciplina. Nós precisamos de fato ter condição de discutir qualquer assunto. Um engenheiro ele tem que ter essa habilidade. O que aparecer na frente, ele pergunta, me dá um livro aí que eu entendo. É assim. É isso.